Pode aplaudir bem forte nosso Deus, se você está feliz essa manhã, coisa linda, né? Que canção maravilhosa. A gente cantou sobre uma mulher que encontrou água pura, água viva para beber. E hoje de manhã nós vamos estudar sobre o Deus que transforma a água em vinho em todas as circunstâncias. Dê um abraço em 2, 3 pessoas perto de você. Diga, nós encontramos essa água viva, a água que salva, que liberta. Aproveite esse momento de comunhão. Manhã fria e chuvosa na nossa Belém do Pará, mas sejam todos muito bem-vindos a esse lugar. Que coisa maravilhosa. A você que me acompanha ao vivo pela Boas Novas também, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos numa semana de muita atividade. Ontem tivemos nossa reunião do ministério, encontro de servos que lideram, e nós temos um mês marcado por muita bênção, muitos desafios, e que bom encontrá-los aqui nessa manhã. Você está pronto para receber algo de Deus nessa manhã, hein? Eu sei que amanhã está fria, né? Está meio jururu assim, mas deixa eu ouvir quem está pronto para receber algo da presença de Deus nessa manhã. Coisa boa. Abre comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Quero ler com você uma passagem simbólica. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E hoje nós vamos estudar João, capítulo 2. Vamos falar do primeiro milagre de Jesus. Nós não conseguiremos estudar o capítulo todo, como vocês já perceberam. Tem muita coisa no livro de João. E a gente vai descobrir, daqui a pouco eu vou olhar isso no final, que João disse assim, olha... ele não registrou todos os milagres que Jesus fez, porque os que ele registrou eram necessários para que nós crêssemos que ele fosse Filho de Deus. E nós vamos olhar aqui um capítulo. No capítulo anterior tem um texto que diz que Jesus é cheio de graça e de verdade. E a gente vai ver que no capítulo 2 a gente vai ver graça e verdade mesclados em um só capítulo. No início nós temos Jesus transformando a água em vinho, mudando a tristeza em alegria, trazendo provisão a um casamento, a um lar. Primeiro milagre de Jesus, um milagre simbólico. E na segunda parte, dê uma olhadinha o que Jesus faz. Nós não vamos olhar hoje, mas Jesus manifesta muita verdade na segunda parte do capítulo 2. Mas por esse ser o primeiro milagre de Jesus, os primeiros frutos, nós vamos focar os estudos dessa manhã nos primeiros 11 capítulos. Nossa verdade prática diz os milagres de Jesus foram sinais de que ele é... Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo. Leiam para mim que eu não estou conseguindo ler pelo ângulo. Bem forte, verdade prática. 1, 2, 3. E do que ele veio fazer. Nós temos 3 pontos. Vamos ver mais que milagres, sinais. Os milagres de Jesus não eram um fim em si mesmo. Eles eram uma mensagem de algo que Jesus queria comunicar. Vamos falar de como Jesus resolve alguns problemas, e nesse caso um problema muito específico. E por fim, Jesus sempre faz o melhor. Jesus vai surpreender todos que estão numa festa. Uma situação que começa deprimente, em tristeza, termina melhor do que eles podiam imaginar. Nosso texto áureo está no versículo 11 e diz: como este deu Jesus princípio a seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quero convidar você a ler comigo do versículo 1 em diante, e hoje nós vamos ler a Bíblia com os nossos irmãos que gravaram a nossa Bíblia manuscrita em vídeo. Então eu vou ler o versículo ímpar, você vai ler o versículo par, compassadamente, com muita alegria. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. João 2:5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, ele chamou o noivo
João 2,11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, fala conosco nessa manhã, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar aos nossos corações, que possamos sair daqui nessa manhã, primeiro domingo do mês de abril, dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Essa é a nossa oração e a nossa súplica no nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mais a alma de pé nessa manhã. Sejam bem-vindos a João capítulo 2, um capítulo empolgante, fascinante da Bíblia, e um capítulo que já dá notícia do que ele veio comunicar na sua primeira frase. Vou pedir à equipe da mídia para colocar João capítulo 2, versículo 1 aqui atrás, e a primeira frase e as primeiras palavras são 3 dias depois. Nós vamos ver aqui um capítulo que fala sobre um milagre de transformação. Nós vamos observar a tristeza virando em alegria. Nós vamos observar a falta se tornando em provisão, o desalento se tornando em celebração e configurando aquilo que nós já vemos na primeira linha do versículo número 1. 3 dias depois. O interessante é que nenhuma palavra na Bíblia, ela existe sem um propósito muito específico. E quando João abre o segundo capítulo, quando nós temos aí essa frase, 3 dias depois, alguém pode perguntar, 3 dias depois do quê? O que aconteceu? Primeiro, 3 dias antes, Jesus, ele escolhe seus primeiros discípulos. Nós estamos aqui no iniciozinho do ministério de Jesus. Jesus, até esse ponto, tem 5 discípulos apenas que ele chamou: Filipe, Pedro, André, Natanael, o próprio João, que agora escreve e observa, que é testemunho ocular de tudo que está acontecendo. Nós temos João Batista, que nós vimos no último capítulo, que foi o arauto levantando, aquele que veio preparar, anunciar o caminho do Messias, aquele que, sem que ninguém revelasse a ele, olhou Jesus na beira do Rio Jordão e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos aqui uma sucessão de acontecimentos, mas a Bíblia é muito categórica. O primeiro milagre público de Jesus, o início do seu ministério, a Bíblia diz que acontece ao 3º dia. Simbólico do que nós já sabemos que aconteceria lá na frente. Um dia como esse, onde haveria tristeza, se transformaria em alegria. Onde haveria desalento, se transformaria em celebração. Então nós temos aqui a melhor introdução que poderia haver nesse livro. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali Jesus e a sua mãe. Esse aqui, gente, é o primeiro milagre de Jesus. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que falo muito sobre primeira colheita, primeiros frutos, sobre primícia. Sempre que algo acontece na Bíblia pela primeira vez, isso carrega um peso e um significado muito importante. E nós temos aqui a lei da primeira menção. E o primeiro milagre, eu vou repetir, a primeira manifestação da glória, do poder sobrenatural de Jesus aconteceu, sabe aonde? Num casamento. E isso aqui não pode passar batido. A gente poderia passar a manhã toda, o culto das 7h30, o culto das 9h, falando de tantos significados, de tanta coisa que Jesus comunica quando ele deliberadamente, intencionalmente, ele poderia ter feito isso em qualquer ambiente, poderia ter feito isso ao longo da Páscoa, poderia ter feito isso na frente das pessoas, mas deliberadamente Jesus apresenta o seu poder e o início do seu ministério público num ambiente de casamento. Diz assim a Bíblia: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado e com ele seus discípulos para o casamento. Quando eu olho aqui para esse texto, e eu quero abrir aqui um parênteses, começando a ministração do capítulo 2, no início do ministério de Jesus, Jesus coloca o seu selo de aprovação sobre o casamento.
No Antigo Testamento, o rei, e eu não tenho hábito de usar anel, mas quem usa, tem umas pessoas que gostam. O rei naquela época usava um anel grande, que era um anel de sinete, que ele marcava, que ele chancelava uma carta, uma correspondência, colocava-se a cera, e só a pessoa a quem estava destinada a carta podia abrir aquela carta com risco de morte. Jesus aqui, ele está chancelando, colocando a sua assinatura sobre algo que ele acha muito importante. E alguém pode perguntar, que chancela é essa? É a chancela sobre a cerimônia legal, formal, a aprovação espiritual que Jesus, nesse texto, dá em relação ao casamento. Jesus está dizendo aqui, de outras maneiras, de outras formas, olha, o casamento é importante para mim. A formalização, a legalidade, a formalidade que o casamento traz e que a cerimônia tem consigo é algo muito importante para mim. E eu digo isso essa manhã, e eu quero entrar aqui num ponto muito sensível, porque tem muita gente que ainda não dá valor a essa formalidade. Muita gente que olha para o casamento e acha que o casamento é só um pedaço de papel, que o casamento hoje é algo informal, algo que a gente possa levar de qualquer forma, vivem meramente como se isso para Deus e para a sociedade espiritualmente não fosse algo importante. E a gente ouve frases como, por exemplo, mas é só um pedaço de papel, pastor. Qual é a diferença de estar junto e estar casado ou não ter a formalidade? Será que Deus realmente não vai colocar a bênção dele, afinal nós amamos uns aos outros? E não tem só a ver, gente, com um compromisso privado que se estabelece. Novamente, Jesus aqui coloca a sua assinatura, a sua chancela, e ele está dizendo, essa formalização para mim é algo muito importante. A legalidade, a espiritualidade, a formalidade desse ato. Existem dois aspectos muito importantes, eu quero pedir sua atenção nessa manhã, quando Jesus faz isso, e iniciando, é impossível falar sobre o casamento sem mencionar isso. Primeiro, a questão da moralidade desse ato. Casamento significa aliança. Quando você casa, quando você se dá em casamento, não é só um pedaço de papel que tem ali, há todo um significado, e eu não quero entrar nisso, mas de dois que se tornam um, de um mandamento do próprio Deus. E quando a gente casa, obviamente que a gente entra num compromisso, num contrato, em uma aliança. E geralmente, quando a gente entra em algum tipo de compromisso, é muito mais difícil a gente desfazer qualquer tipo de aliança quando existe um contrato, algo que nos una. É ou não é verdade? Vou lhe dar um exemplo. Na vida sempre vão chegar momentos difíceis. Na vida sempre vão chegar momentos de desafios. E quem não tem essa aliança formal vai ter muito mais facilidade de simplesmente olhar um para o outro e dizer, olha, nós não precisamos mais viver juntos, estar juntos, e vão viver o seu próprio caminho. Por quê? Porque não há uma aliança, não há um compromisso legal, formal que os una. E Jesus aqui está dando legalidade. Jesus está dando aqui a sua chancela, o seu selo de aprovação para essa cerimônia, e isso precisa ser dito nos dias de hoje. Alguém pode dizer assim, pastor, não toque nesse assunto não, é um assunto muito sensível, e eu sei que é um assunto sensível, mas eu tenho um compromisso com você e com Deus. Meu papel não é só estar aqui para falar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir, e eu sou o seu pastor aqui na terra, mas quero levar você para o céu e garantir a sua chegada no céu. Por isso esse ponto é um ponto importante, é um ponto que vale. O outro dia alguém mandou uma mensagem para mim com um vídeo, e isso está acontecendo. Você pode achar que não está acontecendo, mas tem muita gente que está casando no meio da mata, abraçando uma árvore, já viu? Nós somos um com o outro e agora somos um com a natureza. Aí a pessoa simplesmente acha que faz isso ao redor de uma árvore, não tem nenhuma formalidade, nenhuma legalidade. O que acontece? Ano que vem ela está abraçando outra árvore com outra pessoa, porque falta esse compromisso legal. Então o primeiro aspecto é o aspecto da moralidade. Segundo aspecto, que é o aspecto mais importante de todos, é o aspecto da bênção de Deus, e esse nós não podemos perder. Quando nós seguimos a recomendação, aquilo que Deus preceitua na sua palavra, não só nós vivemos melhor, nós temos uma vida mais tranquila, mais aprovada, mas nós temos uma bênção espiritual de Deus que nos acompanha ao longo desse processo. Pastor, mas ninguém compra uma casa sem conhecer. Ninguém compra um carro sem fazer o test drive. Como é que eu sei se vai haver a compatibilidade de gênero para mim poder casar e viver com alguém? Deixa eu dizer algo para você. Estatisticamente, não sou eu que estou dizendo,
Mas estatisticamente, as chances de divórcio são 48% maiores se você vive junto antes do casamento. Tem gente que acha que está ajudando o seu relacionamento vivendo junto antes do casamento. Estatisticamente, as chances desse casamento não dar certo são 48% maiores. Então, quando a gente vê Jesus fazendo isso, Jesus está dizendo aqui, olha, eu chancelo, eu aprovo, eu estou colocando o meu selo de aprovação sobre a cerimônia legal, formal e espiritual que existe no casamento. Dê um glória a Deus bem forte se você entendeu isso. Primeiro ponto. Segundo que nós vemos aqui, esse é o primeiro milagre público que Jesus realiza. E aqui novamente nós pensamos, vendo Jesus e aquilo que ele veio fazer no mundo, que esse milagre seria um milagre público, seria um milagre visível, mas a Bíblia diz que esse milagre aconteceu numa cerimônia privada. Embora algumas pessoas tenham estado lá, viram, experimentaram do milagre, a cerimônia não era aberta. Jesus não foi porque achava que tinha que ir, Jesus foi convidado, a Bíblia diz, para estar naquela celebração. E nós vemos aqui o primeiro de uma sequência de 37 milagres que Jesus vai, pelo menos na verdade, 37 milagres que estão registrados no Novo Testamento. O livro de João, ele vai falar especificamente de 8. Esse é o primeiro dos 8 milagres que João vai registrar. E João, ele tem uma seleção diferente dos milagres de Jesus, porque ele toma algumas histórias e acontecimentos extremamente simbólicos, aos quais João não se refere como um milagre. Atenção para isso. João se refere como sinais. João descreve os milagres de Jesus como sinais, porque o objetivo de João não é um milagre em si mesmo. O objetivo de João é o que há por trás desse milagre. Qual é o significado, o que Jesus deseja comunicar através disso. E Jesus, gente, fez muitos milagres ao longo da sua vida e da sua caminhada. João capítulo 20, versículo 30 e 31, próprio livro de João, houveram momentos onde Jesus fez. João registra 8 milagres ao todo, em todas as suas páginas, mas houveram dias onde Jesus, em um dia só, ele faz mais do que 8 milagres. Mas João capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que estão descritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então ele escolhe o primeiro milagre, ele registra um milagre simbólico, importante, e esse aqui vai abrir uma série de intervenções e manifestações sobrenaturais de Jesus. Sendo esse o primeiro milagre, vamos lá. Muita gente, eu diria muita gente não, a maior parte das pessoas tem dificuldade de processar os milagres de Jesus, inclusive nós. Muita gente tem dificuldade de processar não só os milagres, mas os sinais, o que esses milagres comunicam. O que Jesus quer dizer quando ele faz um milagre num casamento? O que Jesus comunica quando ele escolhe transformar a água em vinho? Será que havia qualquer outro sinal que Jesus pudesse lançar, qualquer outra coisa que ele precisasse fazer para cumprir melhor a sua missão, mas ele escolhe fazer dessa forma? Eu quero chamar a sua atenção para a questão dos sinais e dos milagres, porque tem muita gente que tenta desprovar os milagres de Jesus, descreditar o que Jesus fez ao longo do seu ministério terreno. Na verdade, existem até comentários bíblicos. Eu, essa madrugada, acordei bem cedo, acordei 4 da manhã para estudar um pouco, meditar, mergulhar nesse texto. E olhando na internet, eu lidei com um comentarista chamado William Barclay, você pode olhar depois. Interessantíssimo o trabalho dele, toda a pesquisa, o contexto histórico da vida de Jesus, de onde ele veio, do contexto do que acontecia na política e econômico da época que Jesus viveu. Só que esse comentarista tinha uma dificuldade terrível de conseguir entender e processar os sinais e os milagres que Jesus realizou aqui na terra. E todo sinal e todo milagre de Jesus tem um propósito. Todo milagre que Jesus fez, ele comunica alguma coisa. E ao mesmo tempo que eles comunicam algo, tem sempre alguém tentando desaprovar, descreditar o que Jesus fez. Por exemplo, esse milagre que nós vamos estudar hoje, o milagre de Caná na Galileia, transformação da água em vinho, tem muita gente que constrói vários argumentos de que já havia algo dentro daquelas talhas, de que já tinha vinho lá dentro, Jesus colocou água, ninguém olhou, ou que de alguma maneira no finalzinho, Jesus jogou alguma coisa, botou um pouco de vinho lá dentro, ficou um pouco aguado, enfim, então o vinho apareceu.
Tem muita gente que tenta descreditar quando Jesus andou sobre as águas. Eu não sei, tu conseguiu encontrar a foto, amor? Tem uma foto que a gente tirou lá. Até eu lembro quando a gente foi em Israel a primeira vez, tinha uma névoa muito forte no Mar da Galileia. E eu lembro que a gente foi no rasinho, eu coloquei uma pedra lá, eu acho que eu já mostrei essa foto. E eu tirei uma foto como se eu estivesse andando sobre as águas. A pessoa colocou assim no ângulo do espelho d'água. E de fato pareceu que estava andando sobre as águas. E tem muita gente que tenta provar dizendo não. Na verdade, Jesus não andou sobre as águas. Os discípulos estavam no rasinho. Foi uma ilusão de ótica, né? A luz da lua certinha, Jesus andando na beira da praia. Amém. Só me explica como foi que Pedro também teve a mesma experiência de Jesus. Se ele afogou no raso onde ele estava. Porque a gente vai ver muitas tentativas que tentam descreditar, desmoralizar os milagres que Jesus cometeu e ele operou ao longo da sua vida. Multiplicação dos pães e peixes. Há quem diga que na verdade não havia falta de alimento. Todo mundo tinha lá pães e peixes, tinha muita comida no meio do povo, mas o povo era egoísta, todo mundo guardou por 3 dias sem comer, com todas as famílias, esconderam os pães e peixes, e agora, no meio daquele momento, aparece um menino com generosidade, entrega o seu pão para Jesus, aí todo mundo, tocado pelo exemplo, trouxe os seus pães e peixes, e aí teve tanto pão e tanto peixe que sobrou para todo mundo. Leva mais fé crer nisso do que crer que Jesus é poderoso, opera milagres e transforma a água em vinho. Mas a gente vai perceber, os milagres estão aí, muita gente descredita, desmerece os milagres que Jesus realizou, mas vamos lá, vamos colocar o dedo agora na nossa ferida. Nós também cometemos alguns erros quando falamos acerca de milagre. Quando nós naturalizamos demais e achamos que tudo que existe é milagre. Vou dar um exemplo, nasce uma criança, alguém levanta e fala, é milagre, nasceu uma criança. Ok, é algo bonito, é algo sobrenatural, é algo difícil. Mas eu pergunto para você, uma criança nascer, é um milagre? Não. Crianças nascem todo dia. Pessoas se encontram, se relacionam, geram uma criança, a criança nasce. Não há nenhuma intervenção na ordem natural das coisas para que uma criança venha a nascer. Crianças nascerem, isso é algo natural. Então a gente percebe que às vezes a gente chama de milagre aquilo que não é milagre. O sol se levantou pela manhã, vamos aplaudir, tem gente que aplaude o pôr do sol, é um milagre. Pergunto para você, é um milagre, sim ou não? Não. Talvez para você seja um milagre porque você não pode fazer, mas para Deus não é um milagre. Há milhares de anos o sol se levanta, o sol se põe, e se Jesus não voltar antes para julgar a terra, o sol vai se levantar e o sol se pôr, porque isso não é um milagre. Então temos um lado, quem descredita, desmerece os milagres, às vezes nós mesmos até naturalizamos milagres que acontecem. Por exemplo, hoje de manhã, cheguei aqui, um irmão me cutucou aí na porta, falou, pastor, consegui arrumar um estacionamento no Templo Central, o dia de Santa Ceia. Eu falei, aí é um milagre, você conseguiu um milagre, é ou não é verdade? Está aí um milagre que você conseguiu. A gente naturaliza demais tudo que é milagre. Está dando para entender o que eu estou dizendo para vocês? Né? A gente precisa entender. Eu pergunto para você, vamos lá, é tão difícil assim para Deus transformar água em vinho? Hein? É algo tão impossível a gente crer que Deus transformou água em vinho? Meus amigos, na década de 50, o homem, ele aprendeu e conseguiu dominar a energia nuclear. No finalzinho da década de 60, o homem mandou o ser humano para a Lua e trouxe o ser humano de volta. Se o homem controla a energia nuclear, manda e traz o homem de volta para a Lua, quem é você para achar que o Deus Criador dos céus e da terra não pode pegar a água que Ele criou e transformar em vinho para a glória dEle? Que coisa! Dá mais trabalho a gente crer nessas elucinações do que realmente entender e aceitar o fato de que Ele é Senhor sobre a natureza. A Bíblia diz, Ele veio para os seus, para a natureza, para a criação, mas uma parte dela, os seres humanos não a receberam. Então Jesus agora manifesta o seu poder. Daqui para frente a gente vai começar a ver Jesus agindo de forma sobrenatural. Por isso está escrito no versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com ele e os seus discípulos para o casamento. Versículo 3, nós temos o problema que é apresentado aqui no texto. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinhos. Vamos lá, nós estamos num casamento, o casamento deveria ter vinho, o vinho acaba, a mãe de Jesus, Maria, procura seu filho, o Salvador, o Criador,
o Rei dos Reis, o Senhor, e diz para ele: meu filho, o vinho acabou. Quando eu penso em casamento, conseguiu achar foto, meu amor, do nosso casamento? Manda para o Rubens aí na mídia, por favor. Eu quero falar aqui do meu casamento. Vamos lá. Quando eu casei, e eu vou falar do meu casamento, tá? Porque é o casamento que eu mais conheço. Não conheço nenhum outro casamento melhor do que o meu. 2 milagres aconteceram no meu casamento também. Primeiro milagre que aconteceu no meu casamento foi essa linda moça aqui da frente dizer sim e me aceitar como esposo. Aqui na frente, ó. Milagre que aconteceu no meu casamento. Que milagre sobrenatural. Segundo milagre que aconteceu no meu casamento foi eu ter conseguido chegar na hora, porque eu quase perdi o voo do Rio de Janeiro no dia do meu casamento para chegar aqui. Meu pai ficou muito chateado. Eu estava vindo e aí atrasei no trânsito, quase que eu perco o voo para vir para cá do meu próprio casamento. E casamento é algo muito interessante, porque naquela época a gente tem casamento nos dias de hoje, tem o casamento como ele funcionava antigamente, e casamento nesse contexto bíblico aqui, ele durava algo em torno de 4, 5, 7 dias, às vezes até mais tempo. Há relatos de casamentos que duravam 2 semanas. Olha que coisa interessante. O casamento começava, a festa era uma festa grande, acontecia o enlace matrimonial, a cerimônia, num lugar público, todo mundo ia para lá, e aí o povo saía, as vilas não eram muito grandes, mas saía em procissão, atenção, do lugar onde o casamento aconteceu, até o local onde essa família ia viver. Então vamos trazer para o contexto de hoje, né? Se o casamento fosse aqui no Templo Central, e você morasse perto do Centenário, o casamento ia acontecer aqui numa terça, numa quarta-feira, nunca acontecia num dia de sábado, porque sábado era um dia onde eles paravam tudo, então geralmente terça ou quarta-feira era o dia. Se sairia daqui, aí se pegaria Governador Zé Malché, Nazaré, Almirante Barroso, Augusto Montenegro, para que todo mundo pudesse ver e saber, olha, o casamento aconteceu, o enlace foi efetuado. E aí iam para casa, onde essa família ia morar, separavam a casa em 2, num lado da casa ficava o noivo e a noiva, e do outro lado da casa ficava todo mundo junto, como se fosse uma lua de mel, com todo mundo participando. Olha só que coisa, né? Ficava o esposo, o noivo, que só apareciam depois de 7 dias, e do outro lado da casa, sem ver o casal, obviamente, ficava a família toda, tios, amigos, primos, convidados. E eles preparavam o alimento e mandavam o alimento para o casal que estava lá desfrutando da lua de mel desses 7 dias. Imagine só que experiência, né? E tudo era custeado pela família do noivo. Atenção, noivos que aqui estão, viu? Na época da Bíblia era a família do noivo que custeava o casamento. As noivas, digam amém, bem forte aí, você que está se preparando. Custeavam tudo. Então tudo acontecia dentro dessa mesma casa. Lua de mel acontecendo de um lado, do outro lado, a festa, né? Todo mundo aproveitando. Vamos lá. Acaba o vinho, Maria procura Jesus. Pela preocupação de Maria e pelo convite que foi feito a Jesus e os seus 5 discípulos, aparentemente, nosso comentarista fala sobre isso, a maior parte dos estudiosos também entende dessa forma. Esse casamento aqui foi o casamento de alguém próximo a Maria, de alguém próximo a Jesus, possivelmente de um parente deles. E há quem diga que esse casamento tenha sido o casamento do próprio João. Eu não creio dessa forma, mas de fato, pelos sinais, esse casamento era o casamento de alguém conhecido, de alguém íntimo, próximo. Da-se Maria está tão envolvida, tão preocupada, né? Por que ela estava preocupada que acabou o vinho? Porque era de alguém que ela se interessava, que ela prezava. Convidaram Maria, convidaram Jesus. Uma pergunta que fica aqui nesse texto, só por curiosidade, cadê José nessa história, né? A gente vai perceber que daqui para frente, José, o pai terreno de Jesus, ele não é mais mencionado. Possivelmente porque José já havia falecido aqui nesse ponto. 3 anos na frente, Jesus ele está prestes a ser crucificado. Jesus pega o próprio João e fala: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, cuida dela, por quê? Porque Jesus, o filho mais velho, agora seria crucificado. José não está mais no contexto, então alguém precisaria prover, cuidar de Maria. Então, aparentemente, nesse ponto aqui da história, o pai terreno de Jesus, José, já havia falecido. Versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Esse momento aqui é um momento simbólico, por quê? Porque casamento, gente, era o principal momento na vida de alguém. O momento mais simbólico, mais importante naquela época. Podia ser uma família simples, sem muitas posses, mas a festa do casamento era uma festona. Lembra da história de Jacó?
Quando Jacó teve que trabalhar durante anos e anos e anos e anos e anos e anos para pagar o dote, para merecer, para ter a festa, isso aí está incluído naquilo tudo, mesmo sendo uma pessoa simples, depois foi enganado, trabalha de novo anos e anos e anos e anos para levantar, porque a festa do casamento era talvez o principal momento na vida de alguém. Tudo tinha que estar perfeito. Embora houvesse simplicidade para quem não tivesse muita posse, havia comida, havia celebração, havia comunhão, havia o vinho, que naquela época era sinônimo da alegria. Então, vinho por toda a Bíblia representa alegria, mas nesse texto aqui, o vinho acabou. E quando eu olho para essa história, eu acho até engraçado, porque por mais que você planeje o casamento, quem aqui é casado? Levanta a mão, deixa eu fazer uma pesquisa, vamos lá. Por mais que você planeje tudo para a cerimônia do casamento, sempre vai dar alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Você cuida de tudo, você planeja tudo, você contrata tudo, você coloca tudo no seu devido lugar, você checa a lista, você diz que não vai dar, mas quando chega na hora, alguma coisa tem que dar errada, né? Se eu pegasse e chamasse vocês aqui, eu já estou vendo pelo rosto de vocês que todo mundo tem uma história de alguma coisa que deu errado na cerimônia do casamento. Ia dar fila aqui de gente, né? Falando, tem gente que não quer nem lembrar, pastor nem fala sobre isso porque eu fico chateado, mas todo casamento, toda cerimônia tem alguma coisa que sai errado. No meu casamento, um monte de coisa, na cerimônia, né? Não foi um monte, mas algumas coisas, né, saíram erradas. E por questão de ofício, vamos lá, eu realizo muitos casamentos. Eu participo de muitos casamentos. Meu casamento, bota a foto aqui. Tem foto aí, amor? A gente casando, em pé, bem aqui. Não, mas a foto da gente em pé, bem aqui, amor. Acha aí, tem uma foto aqui, ó. Vem cá, vamos, vem cá. Fica em pé comigo, né? Vem cá, vamos lá. Vamos lá. Tem uma foto do pastor Samuel, então. Encontra aí, Luanda. Tem uma foto da gente de pé. Vai dar errado a pregação, sobe. Vem cá comigo. Vê se tu acha aí no celular dela, né? Eu e a Luana estávamos aqui, eu em pé bem aqui. Vou pedir um aplauso para minha esposa. Está pesando a mesma coisa que pesava no dia do casamento. Eu estou pesando quase 30 quilos a mais do que eu pesei no meu casamento. Olha só, a gente ficou de pé aqui nesse altar. Papai estava bem aqui, né? Detalhe, no meu casamento, eu cheguei no dia, né? Eu não comprei terno, não comprei sapato. Quando chegou no dia, peraí amor, deixa eu explicar. Quando chegou no dia do casamento, papai olhou e falou, tu vai casar com esse sapato aí? Eu falei, tá errado meu sapato, né? Veste, confortável. Não cortei o cabelo para o meu casamento. Primeira coisa que a Luana falou, quando me viu, por que não cortou o cabelo? Eu falei, precisa cortar o cabelo? O que mais, amor, que eu não comprei, hein? No dia, não tinha roupa, estava muito natural, aí a gente foi ali perto do shopping, alugou um colete, tudo no dia, né? Mas eu quero botar foto, se tiver a foto aí, do terno que eu usei, terno gigantesco, um palmo de ombreira assim para fora, né? Terno largo, aquela coisa toda, e vê se tu acha a foto lá, moça, para a gente colocar aqui, eu quero mostrar a foto do casamento, né? A foto, vamos lá, se tiver a foto, só para vocês darem uma risada, a Luana está procurando, tá? No dia do meu casamento, eu briguei com a mulher da decoração. Ela foi embora e abandonou a decoração do casamento. Porque a gente de longe, eu falei, querida, eu quero um vaso, eu quero decoração, eu quero um tapete que vá o templo todo. E aí, quando eu cheguei aqui no Templo Central, eu falei, cadê a decoração? Parece que não tinha decoração, né? Aí eu liguei para ela, ela falou, não, mas a igreja é muito grande. Não, mas eu falei que a igreja era grande. Eu falei para ti o tamanho da árvore, o tamanho do vaso, aquela coisa toda, ela não quis mais decorar. E deixa do jeito que está, fizemos o casamento. Por quê? Porque sempre no dia da cerimônia, alguma coisa vai dar problema. Alguma coisa vai dar. Meu pai e minha mãe, no dia que casaram, graças a Deus que ninguém fez isso comigo. Mas meu pai e minha mãe, no dia que casaram, prepararam tudo, eles iam viajar, e aí o meu tio, irmão mais velho da minha mãe, tio Mark, olha o que ele fez com o pai e com a mamãe, pegou a mala deles, comprou no mercado sardinha, sabe sardinha em conserva? Abriu a sardinha, colocou dentro da mala deles e fechou. Quando eles chegaram na lua de mel e abriram a mala, imagina só como é que estava a mala na lua de mel, viu? Aconteceu com eles, graças a Deus. Todo casamento vai ter uma história, alguma coisa que acontece. Eu, por exemplo, fazendo vários casamentos, um dia ainda vou escrever um livro de alguns casamentos que eu fiz. Primeiro casamento que eu realizei em São Paulo, gente, foi numa cidade chamada São Francisco Xavier. Era no inverno, 6 graus,
Casamento fora. Eu lembro que eu estava em pé, esperando a noiva chegar. A noiva vinha já batendo o queixo. Eu quase não conseguia fazer o casamento, tremendo. Era noite, 6 graus, e eu tendo que fazer o casamento. E eu lembro que eu aqui tremendo, o casal tremendo, a gente não conseguia terminar o casamento. Eu já fiz casamento onde a amiga da noiva desmaiou, no meio da cerimônia. Eu já fiz casamento onde o noivo desmaiou, 2 vezes. Doido para fugir e ir embora, mas não deu, a gente prendeu o cara, casou o camarada lá na hora, né? Eu já fiz... Oi? A foto. Não, mas tem uma foto da gente em pé aqui, amor. Ela não quer mostrar a foto, mas tá bom. Aí está, né? Magro que só, né? Bom, o terno, assim, a calça toda, enfim, tá aí a foto. Bonita, linda foto. E aí, pode deixar a foto aí um pouco. Então, já fiz casamento onde o noivo desmaiou 2 vezes. A gente colocou uma cadeira. Eu falei, a gente vai te amarrar nessa cadeira, mas eu vou te casar, fica aí. Eu já tive casamento que eu fiz, onde alguém chegou mais cedo e se opôs à realização do casamento. E eu tive que dirimir, conversar com o noivo, com a noiva. Se não houvesse alguma coisa, eles decidiram e eu realizei o casamento. E, de fato, o casamento permanece até os dias de hoje. Agora, um dos melhores que eu fiz foi um casamento também lá em São José dos Campos, tudo lindo, impecável, decoração, roupa, comida, catering, tudo impecável, com uma coisa só. Pastor Marquinho, marcaram a banda para o dia errado do casamento, olha só. Ninguém de música no dia do casamento. Eu chego na hora do casamento, todo mundo, né, aquele clima de velório, não tem música. Eu falei, rapaz, precisa de música, né? A gente faz a música, tentando animar o casal, vamos casar vocês. Mais importante não é o que vem antes, é o que vem depois do casamento. Ânimo, vamos lá, vamos casar. E aí eu chamei todo mundo, organizei, animei o ambiente. Quando chegou na hora, eu mesmo, vamos lá. Aí o pessoal entrou, né, o clima difícil, fiz o casamento. Só que quando chegou no final do casamento, eu já estava sem graça, já tinha feito todo aquele negócio. Aí estou eu aqui, o casal, saindo. Aí eu estou olhando para alguém, havia alguns líderes de louvor. Falei, rapaz, canta, né? Puxa um corinho, puxa alguma coisa. Aí um irmão bem fervoroso, lá no meio, o casal saindo, ele começa. Os guerreiros se preparam para... Acabou. Então, tudo isso pode acontecer na celebração de um casamento. Nesse casamento, e alguém pode dizer assim, pastor, não acontece. Acontece. Nesse dia aqui houve um problema de planejamento, nós não sabemos, mas a questão é, acabou-se o vinho. E sabe o que eu gosto da história? Eu já estou chegando no final, já falei muita coisa aqui hoje. Melhor casamento que tem é o casamento onde Jesus foi convidado para estar e Jesus comparece. Deixa eu dar um conselho para você que está precisando, que está pensando em casar. Convide Jesus. Jesus foi convidado, porque Jesus foi convidado, ele apareceu. O homem do vinho pode faltar, o homem da música pode faltar, o pastor pode faltar, mas se você convidar Jesus, se prepare, coloque a mesa que Jesus chega, e ele chega na hora certa que você convidar. Jesus foi convidado. E porque Jesus foi convidado, Jesus veio. Jesus apareceu. E Jesus traz consigo aquilo que só Jesus pode fazer. Acabou o vinho. Vinho era sinônimo de alegria. Era uma vergonha não ter vinho. Vinho era um dos principais elementos naquela cultura. Por todo o livro de Salmos, você vai perceber vinho de alegria, vinho de celebração. Vinho é sinônimo de tudo isso. E seria um estigma terrível para o noivo. Porque o noivo era responsável. Estigma por 2 razões. Primeiro, se esse casamento faltou vinho no início, então vai faltar alegria pela vida toda. Se esse moço não conseguiu providenciar o vinho nem no seu próprio casamento, quem ele acha que é para sustentar e cuidar dessa moça a sua vida toda? Então, no meio da cerimônia, acaba o vinho. Vinho é sinônimo de alegria. E aí Maria vai até Jesus, e eu já estou terminando, e sugere para Jesus. Atenção, esse texto aqui é um texto que muita gente, a gente já vê ele sendo mencionado de muitas formas. Maria não está peitando Jesus, Maria não está coagindo Jesus, Maria não está obrigando Jesus, Maria está sugerindo para Jesus. Sabe por quê? Porque Maria sabe quem é aquele menino que está lá.
Maria sabe as profecias que estavam sobre a vida dele. Maria estava lá, foi quem um dia deitada, dormindo em casa no meio da noite, o anjo apareceu e falou: bem-aventurada, tu vais gerar o Messias, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ela sabia de tudo isso. Maria gerou e deu à luz esse menino, e ela não entendeu na noite do nascimento, porque os pastores chegaram dizendo: olha, os anjos na calada da noite nos anunciaram, sábios do Oriente trouxeram ouro, trouxeram incenso, trouxeram mirra. Ela não entendeu porque que no dia que ele nasceu, levou ele para o templo, um velhinho chamado Simeão, parou ele sentado do templo, falou: Senhor, me despede, me leva, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Maria sabia quem era aquele menino. A Bíblia diz que sempre que essas coisas aconteciam, Maria meditava e guardava essas coisas no seu coração. Então Maria está vendo tudo isso acontecer, Maria sabe quem Jesus é, e Maria vai até Jesus agora e sugere. Olha só que coisa, a maneira simples e calma que ela sugere. Em outras palavras, talvez seja a tua hora de manifestar o teu poder. Está aqui uma boa oportunidade de todo mundo saber quem tu és, presenciar. E tem um outro fator aqui sobre Maria, porque Maria agora, ela está em Caná da Galileia. Caná é do lado de Nazaré, onde Jesus cresceu. É uma região muito bonita, uma região muito montanhosa, muito acidentada. Ela está do lado. E durante toda a infância de Jesus e até a vida adulta de Maria, pairava uma dúvida sobre a origem de Jesus. Pairava uma dúvida. Os próprios líderes da religião judaica confrontaram Jesus dizendo: em fornicação tu foste gerado. Ou seja, havia de alguma maneira uma dúvida: de onde é que veio esse menino? Porque ela apareceu grávida antes do casamento, como é que foi essa história toda? E ela aqui tem a chance, na sua cidade, no contexto onde ela estava, de poder matar essa questão, resolver tudo isso. Estão em Caná da Galileia. Jesus era conhecido, Maria era conhecida naquele local, e eles poderiam resolver o assunto. Versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus foi até ele e lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Vamos lá, quem aqui tem mãe? Sua mãe tem uma havaiana de pau? Se ela mandar você fazer alguma coisa, você virar para ela e falar assim: mulher, que tenho eu contigo? O que vai acontecer? Só imagine assim, de longe, né? Ela vem, sugere: Senhor, acabou o vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Se fosse comigo, minha mãe ia lavar minha língua com sabão, como aconteceu muitas vezes, né? Antigamente, quem é mais antigo sabe como é que era. Jesus vira e diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos lá. Quando a gente vê isso aqui, parece que Jesus está sendo grosso, né? Com a própria mãe responder dessa forma, mas é importante dizer que esse era um jeito respeitoso e formal de se tratar uma mulher naquela época. Era como se hoje Jesus estivesse dizendo senhora, né? Porque caiu em desuso isso hoje, né? Qual o problema de dizer sim senhor, sim senhora, né? Outro dia eu fui comprar um café lá em São Paulo, era uma pessoa mais velha do que eu, uma mulher, e eu falei sim senhora. Ela virou para mim e falou: não me chame de senhora não, me chame de você, porque senhora faz eu parecer velha. Eu falei: sim senhora, senhora. Qual é o problema? Jesus está virando e está dizendo para a sua própria mãe, uma maneira respeitosa, formal, equivalente à senhora. E Jesus disse isso várias vezes. Então vamos lá, né? Quando a gente vê isso, né, como se Jesus estivesse sendo desrespeitoso. Usando o mesmo livro da Bíblia, João capítulo 19, versículo 26. Dê uma olhadinha, você vai ver Jesus novamente com a própria Maria se referindo dessa forma, usando esse mesmo termo. Repito, é uma forma formal, respeitosa, tratamento daquela época, hoje traduzido, né, fica um pouco truncado. João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João falando sobre si, né, discípulo amado. Então, vendo Jesus a sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: o que está escrito aí? Mulher, eis aí o teu filho. Jesus não está desrespeitando, Jesus está tratando de forma formal, educada, está dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quando Jesus encontra Maria Madalena, mesma coisa, logo depois de ressuscitar, mulher. Outras 6 vezes a gente vai ver Jesus no texto bíblico usando essa mesma referência, repito, referência formal,
educada. O que isso sinaliza aqui nesse texto? E o comentarista, o pastor Hernandes Dias Lopes, coloca de maneira muito estratégica. Isso aqui sinaliza uma mudança no relacionamento de Jesus e da sua mãe daqui para frente. Isso aqui sinaliza um momento, assim como o vinho que foi criado, o vinho novo, a água que se transforma em vinho, marca um novo momento, daqui para frente Jesus entra num novo estágio, num outro momento até de relacionamento com a sua própria mãe. Até agora a gente tem o Jesus, filho de Maria, o Jesus que responde e obedece, continuaria respeitando a Maria, mas daqui para frente se apresenta no seu primeiro milagre, o Jesus, filho de Deus, todo-poderoso e salvador da humanidade. Há uma mudança aqui. Por isso que ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Não está dizendo novamente que está desrespeitando. Há uma mudança de paradigma, há um momento novo aqui que se apresenta, uma transição que Jesus já havia prenunciado quando tinha 12 anos de idade. Lembra da história? Eles vão para Jerusalém, voltam, Jesus fica para trás. Um dia depois, na caravana, pressupondo que Jesus estava no meio, sentem falta. Quando voltam em Jerusalém, encontram Jesus dentro do templo, discutindo com os doutores do templo, e aí Maria vai brigar com Jesus. Menino, onde é que tu estava, menino? O que aconteceu? Ele fala, não sabias tu que me compete cuidar das coisas do meu pai? Jesus está dizendo, daqui para frente agora, eu vou cuidar das coisas do meu pai. Então, Jesus não é desrespeitoso, Jesus apenas apresenta um novo momento, seu ministério público tem início. Versículo 5, termino com isso. Então ele falou aos serventes, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Essa aqui é a última frase de Maria registrada na Bíblia. Eu poderia falar tanta coisa de Maria, mas a última frase que Maria fala na Bíblia é, façam tudo o que ele vos disser. Quer honrar Maria? Honra o filho da Maria e faça tudo aquilo que ele vos disser. Ela mesmo disse, últimas palavras que ela colocou na Bíblia. Versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e levavam de 2 a 3 metretas, tá? Traduzido, quase 400 litros de vinho. As talhas todas cheias, 400 litros de vinho. Versículo 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles encheram a talha totalmente. Coloca o versículo 7 para mim aqui, por favor, na tela. Eu quero ler com você. Todas as talhas, 360 a 400 litros de vinho. Olha o que diz o versículo 7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Vamos ler essa última frase juntos, bem fortes. 1, 2, 3. Mais uma vez. Qual é a última palavra desse versículo? Novamente, outra versão vai dizer, e eles encheram até a boca. Por que João faz questão de dizer até a boca? Para que ninguém pudesse dizer depois que Jesus colocou, ou alguém colocou, alguma outra coisa dentro dessas talhas. Estavam cheias até a boca. Como diz o Cabuco, até o talo. Até a garganta, não cabia mais nada. Quando estava transbordando, a ordem foi, encham, e eles encheram até o finalzinho, de forma que não dava para colocar nenhum outro vinho, nada concentrado lá dentro, absolutamente nada. As talhas estavam cheias até a boca. E esse momento é um momento simbólico, porque eu vejo esse texto, e eu já vou concluir. Maria é uma pessoa muito admirável, de fato, porque Maria vê tudo o que está acontecendo, e Maria, ela leva o problema à pessoa certa. O problema não era de Maria. Ela estava lá, ela se interessava com a questão. Ela talvez não conseguisse responder. Não era responsabilidade dela, era da família do noivo, de prover, de preparar tudo. Mas Maria ouviu tudo aquilo. Maria não espalhou a notícia. Maria não compartilhou com outra pessoa. Maria não fofocou para ninguém. Maria foi até Jesus, porque ela sabia que Jesus era poderoso para resolver. Tem coisa, gente, que a gente tem que levar para o lugar certo e para a pessoa certa, na hora certa, e Jesus é capaz de resolver. Maria viu o problema, identificou a questão, foi até Jesus. Jesus manda encher 400 litros de vinho. Você conhece algum casamento onde se beba 400 litros de vinho? Eu não conheço. Sinceramente não conheço, né? E já estava do meio para o final do casamento, já havia acontecido a festa toda. Jesus multiplica, e eu fico olhando para esse texto, e é um texto lindo, porque a gente olha para isso e pergunta, para que tanto vinho?
Para que tanta extravagância? Para que uma multiplicação tão regalada? E é como Jesus faz. Jesus, ele resolve. Quando ele resolve de forma abundante, regalada, que sobra, que transborda a bênção dele. Jesus chega naquele momento e ele transborda aquilo de uma maneira tão exuberante que aquele casal poderia pegar, vender aquele vinho e viver muitos meses da provisão que estava lá. Jesus é assim. Jesus sempre faz mais. Eu quero declarar isso para você nessa manhã. Jesus sempre faz mais do que nós esperamos, podemos imaginar. Jesus sempre faz mais. Ele multiplica ao ponto que sobra. E vamos lá, vamos ser sinceros. Esse texto fala muito do perfil dos servos. Já imaginou? Do meio para o fim do casamento, talvez um dia, 2 dias para o fim, ninguém sabe quem é Jesus. Eles não tinham João capítulo 2. Chega um Zé Ninguém, alguém que ninguém sabe quem é. Me desculpe o jeito de falar, ninguém sabe quem é Jesus. E aí Jesus fala para os servos: olha, vocês vão pegar 400 litros de água, vocês vão trazer. Eu não sei onde é que fica o poço. Água naquela cultura e naquela época era algo caro, algo escasso. É por isso que quando, lembra da história do profeta, quando ele clama o fogo para cair do céu, chama os profetas de Baal. Qual é a última coisa que ele faz naquele altar? Está tudo arrumado. Ele limpa, ele tira as ervas, ele coloca as pedras, ele coloca o sacrifício, prepara tudo, coloca a lenha. Aí o que ele diz? Tragam o quê? Água. Joguem muita água aqui. Não é que Elias quisesse que fosse mais difícil do fogo pegar, embora essa é a razão que todo mundo entendia. O que ele está dizendo é, o que tem de mais precioso nesse ambiente de seca, onde há escassez, porque eles estavam lá por causa de uma seca, é a água. Então tragam o que há de mais precioso, joga aqui em cima, porque quando vocês jogarem, vai cair aqui o milagre de Deus, ele vai se manifestar. Ele manda buscar, mas busca água. E eu acho interessante sobre esses servos, né? E eu tenho que deixar registrado, porque a igreja é feita de servos. Primeiro, a obediência. Decidiram aceitar, atentar ao que Jesus pediu e comunicou. Segundo, a perseverança e a exuberância deles. Sabe? Eles disseram: ó, nós vamos encher, e nós vamos encher esse negócio até o talo. Vamos encher até a boca, vamos encher até transbordar entusiasmo, sabe? Entusiasmo em Deus, em Deus. Nós vamos fazer alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que te vier à mão para fazer, faça até a boca, faça até transbordar, faça até multiplicar, faça, desculpa a linguagem, até o talo, faça sem espaço para que outra pessoa possa adicionar, faça o melhor que você puder e o milagre vai se manifestar. Lembra da história de Rebeca? Rebeca estava na beira ali daquele poço, não era responsabilidade dela. Os servos de Abraão vêm chegando e ela não sabia que o teste que Eleazar havia feito é: aquela que servir água para mim e para os meus camelos, essa aqui vai ser a escolhida. Era responsabilidade pela hospitalidade dela dar água só para o chefe da caravana. Ela deu para ele e voltou. De repente ela volta e fala: Senhor, eu vou dar água para ti e para todos os teus camelos. Quase 900 litros de água ela teve que puxar daquele poço. Por quê? Porque ela entendeu: eu vou encher as talhas, eu vou encher até o final. E ela se tornou a herdeira de uma grande promessa, porque fez isso. Pessoas de fé, obedientes, de perseverança e exuberância, e por fim, de paciência. Encheram a talha, e agora? E agora não sei. O que vai acontecer? Não sei. Vai ter milagre? Não sei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde aconteceu o milagre aqui nesse texto? Foi quando encheu a talha? Foi quando tirou da talha? Foi quando colocou a concha? Foi quando derrubou a concha? Foi quando beberam? Para mim pouco importa. O fato é que alguém obedeceu, esperou e Deus cumpriu a sua promessa. Eu tenho paciência. Se Ele disse que é para fazer, eu faço. Se Ele não fez ainda, não entregou, então eu espero. E eles esperaram, e eles viram esse milagre, sabe? Eu acabo descobrindo que eles serviram com obediência, perseverança, paciência, viram o milagre. Já parou para pensar que as únicas pessoas que sabiam quem fez o milagre foram os servos? Vou repetir. As únicas pessoas que sabiam quem fez o milagre foram os servos. Quem estava no casamento não soube. O mestre-sala não soube. O noivo importante não soube.
Mas o servo que não aparecia, ninguém sabia o nome, esse sabia que foi Jesus e teve a revelação e creu em quem ele era. Porque tem coisa que só quem está servindo consegue ver e receber da parte de Deus. Você pode aplaudir todos esses servos que nós temos aqui. Não vão aparecer, ninguém vai ver. Não vai aparecer na Boas Novas, mas eles estão vendo coisas que ninguém está vendo aqui ao longo dessa celebração. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, está na sua Bíblia, não sabendo de onde viera. Olha como é que João coloca, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Tem um comentarista bíblico, e eu vi hoje de madrugada, eu achei lindo o que ele disse, né? Quando você encontra alguém importante, você fica com vergonha. Quando você fica com vergonha, o que acontece com a sua bochecha? Ela fica o quê? Vermelha. Ele diz que a água viu o seu Criador, ficou com vergonha, a bochecha ficou vermelha, por isso ela virou vinho. Olha que coisa, né? Mas Jesus aparece na história. Jesus ele vem para resolver, versículo 8, então lhes determinou, tirai agora, levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E esse lhe disse, versículo 10, todos costumam pôr primeiro, colocar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Ei, se você for lá em casa, eu vou servir para você a melhor comida, o melhor açaí, o melhor peixe, o melhor suco de cupuaçu. Agora, se você comer muito e demorar muito, eu vou pegar a comida de ontem, de anteontem, de anteontem, porque é assim que a gente faz em casa. Primeira comida que a gente faz é a melhor. Acabou, você vai, né? Não tinha. Eles chegaram, versículo está dizendo aqui, todos costumam pôr, versículo 10, o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho para agora. Versículo 11, como este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Primeira coisa que João quer comunicar, primeiro milagre de Jesus. Segunda coisa que Jesus quer comunicar, os seus discípulos creram nele. Não é que eles não crescem antes, mas o crer agora é colocar todo o peso, toda a confiança. Eles viram a água se tornar vinho, eles sabiam que havia algo diferente, mas nesse primeiro milagre, eles realmente conseguiram testificar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Está aqui o princípio do livro de João. Eu vos escrevo essas coisas para que vocês saibam que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Fique de pé comigo. Deixa eu terminar, deixa eu orar, deixa eu liberar você. Antes de eu terminar, deixa eu entrar aqui em algo polêmico desse texto. E eu não poderia deixar passar, porque terminando vai chegar muita coisa. Chega aqui nas mídias sociais, vamos lá. Esse texto aqui não está na revista, tá? É o texto mais usado por pessoas que dizem assim, bom, se Jesus transformou a água em vinho, então nós podemos o quê? Hein? Pode dizer, beber. Tem gente que tem medo, né? Então nós podemos beber. Vamos lá, deixa eu rapidinho entrar nesse tema, porque é um tema importante. Nós temos casa cheia nessa manhã. A Bíblia não é explícita aqui, ok? Eu poderia construir toda uma argumentação dizendo que esse vinho aqui era vinho fermentado, de fato. Poderia, mas eu também, como eu creio, posso construir toda uma argumentação que esse vinho aqui também não era vinho fermentado. Não vou entrar nisso, porque tem coisas que a Bíblia não diz explicitamente, mas a Bíblia tem uma corrente de pensamento acerca daquele tema. Está dando para entender? Tem coisas que às vezes você não vai dizer, Jesus, faça isso, não faça isso, mas toda a corrente da Bíblia leva para uma direção. Por toda a Bíblia, você nunca vai ver a Bíblia incentivando o uso do álcool, nunca vai ver. Nunca vai ver a Bíblia promovendo, incentivando, muito pelo contrário, em muitos momentos a Bíblia diz o álcool causa contenda, o álcool causa destruição. Então há toda uma corrente de pensamento na Bíblia que vai na direção completamente oposta. Vamos para a questão prática. Eu nunca encontrei uma pessoa que disse assim, pastor, poxa, meu casamento estava destruído, minha vida estava no fundo do poço, aí eu fui para a mesa de bar, tomei todas e tudo melhorou na minha vida. Você conhece alguém assim? Minha empresa estava quebrando, estava tudo dando errado no meu negócio, aí eu comecei a beber, tudo subitamente começou a dar certo na minha vida. Você conhece alguém assim? Não existe. Porque geralmente as pessoas se destroem, as pessoas se perdem, ou fazem isso para esquecer dos seus próprios problemas. Então não há na Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele mata a questão quando ele diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo
me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma dessas coisas. Então, se domina, se prende, refrate disso. Então, rapidinho, tá? Eu poderia usar outros versículos, mas só para entrar nesse texto aqui. E por fim, gente, eu quero concluir hoje. Os discípulos creram num milagre que aconteceu num contexto dentro de uma família. Duas coisas poderosas. O primeiro milagre de Jesus. Os discípulos acreditaram que verdadeiramente ele era filho de Deus, mas não relegue o fato de que Jesus fez isso no contexto da família. Sabe qual é um dos maiores milagres que nós temos? O que mais comunica para o mundo hoje de que nós somos filhos de Deus, de que nós amamos a Deus, de que Deus tem um projeto na nossa vida, de que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, fiel e não falha, são os milagres que Deus opera dentro da nossa casa e através da minha e da sua família, louvado seja o nome do Senhor. Poucas coisas nesse dia de hoje comunicam tanto o poder de Deus como aquilo que Deus é capaz de fazer dentro de uma família. Eu vim aqui dizer para você que o nosso Deus é o Deus que transforma água em vinho. Nosso Deus é o Deus que transforma tristeza em alegria. Nosso Deus é o Deus que transforma desalento em celebração. Nosso Deus é o Deus que transforma falta em provisão regalada, abundante, que sobra ao fim desse percurso. E quando nós convidamos Jesus, gente, Jesus aparece dentro de casa. Não temos aqui nesse templo nenhuma família perfeita. Nenhum de nós aqui é perfeito. Mas o maior milagre que pode acontecer e que testifica o poder de Deus para todos que estão ao nosso redor nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas nós amamos Jesus, convidamos Jesus e Ele transformou a nossa vida, Ele transforma a nossa história todos os dias. Quero orar por você, quero orar por você. Quero pedir que nessa manhã Deus possa transformar água em vinho, que você possa crer, que você possa convidar Jesus, que você possa reconhecer que você precisa dessa graça, desse amor, dessa cobertura abundante. No capítulo 12, o próprio João fala de três classes de pessoas. Três classes de pessoas. João 12, 37, coloca para mim, por favor, na mídia. Primeira classe são aqueles que creem. Aqueles que recebem a mensagem e simplesmente creem. Não, eu creio que a mensagem é verdadeira. Quantos aqui ouviram a mensagem e disseram sim, eu creio que Ele é o Filho de Deus, o Senhor? Dê um brado de glória a Deus. Versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Tem aqueles que ouvem e que não creem. Tem direito de não crer. Não entenderam, não aceitaram, não reconheceram, não querem. Deus não obriga, não creram. Tem aqueles que creram, tem aqueles que não creram. Mas mais para frente, no próprio capítulo, versículo 42, tem aqueles que creem, querem crer, mas não têm coragem de admitir. Olha o que diz o versículo 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram neles, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não estavam dispostos a lidar com a pressão social, porque aceitar Jesus traz pressão social. Ser crente traz pressão social. Tem gente que vai excluir você, tem gente que vai rejeitar você. Você não vai pertencer mais a alguns grupinhos, alguns clichês. Você não vai mais ter o aplauso de todo mundo que vai dizer que você está certo, está indo na direção certa. Mas que troca burra e terrível é trocar a aprovação do homem que não pode dar nada para você, ao invés da aprovação de Deus, que é poderoso e pode mudar e transformar a sua história. Então hoje eu quero convidar você que está aqui. Tem quem crê, tem quem não crê, mas tem gente que está assim dizendo, creio ou não creio? O que vai acontecer, pastor, se eu crer? Eu não estou disposto a lidar com a pressão social. Você tem uma chance nessa manhã de romper do seu lugar, de abraçar Jesus, de confessar Jesus, de dizer eu creio que Ele é o Filho de Deus. A minha vida precisa sim de um milagre de transformação, ser transformada de água em vinho. Eu quero convidar você nessa manhã, rompa do seu lugar e vem aqui à frente, deixa eu orar com você. Eu já passei do meu horário, estou com 59 minutos aqui falando, mas eu quero orar por alguém que precisa de um milagre de transformação. Esse primeiro milagre é um milagre de transformação. Jesus entrou no terceiro dia do seu ministério e transformou a história de um lar. E você sabe quem você é.
Você sabe quem você é. Ao longo dessa história você se viu celebrando, aplaudindo, sentindo, participando de tudo que eu ministrei aqui nessa manhã. E eu quero convidar você a romper do seu lugar. Venha, correndo, voando, pode vir sorrindo. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, condenar, dizer que nós somos melhores do que você, mas eu quero te dar um abraço, o abraço de Jesus aqui nessa manhã. Aonde está a primeira pessoa que precisa de salvação? A primeira pessoa que precisa de um milagre de transformação. Pode romper do seu lugar e vir aqui à frente. Deixa eu orar junto com você. Deixa eu abraçar você nessa manhã. Venha experimentar Jesus. Venha receber Jesus. Venha ser transformado por aquilo que só Jesus é capaz de fazer. Eu convido você, pode vir. Pode pegar na mão da sua família, da galeria, onde você estiver. Nós queremos celebrar seu novo nascimento, aplaudir, fazer festa nesse momento. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pode chegar, pode fazer festa, celebração para Deus. Aonde está a segunda pessoa? Deus te abençoe, meu irmão. Pode chegar aqui, a casa é sua. Deus te abençoe, isso é precioso. Vem em nome de Jesus. Isso, venha, venha, venha. Do jeito que você estiver. Essa casa não tem protocolo. Tudo isso é feito para esse momento, para receber você. Venha, venha. Você não precisa consertar tudo para vir ao altar. Você vem ao altar e Jesus vai te ajudar a consertar a tua vida, mudar a tua história. Vem em nome de Jesus. Eu sinto que tem mais gente aqui. Eu vou demorar um pouco mais, eu vou insistir um pouco mais. Vem em nome de Jesus. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer. Dá o tom aí. Dá-me de beber, eu tenho sede. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Deixa eu ouvir. Tu és. Porque a minha alma Que coisa linda. O meu. Mais uma vez, tu és. Vem em nome de Jesus. Você que precisa de salvação, de perdão, de vida eterna. Você que precisa de uma transformação do seu casamento, da sua casa. Eu já experimentei isso. Convido você, rompa do seu lugar. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pai, nós te louvamos por vidas preciosas, por pessoas que chegaram aqui nessa manhã e disseram sim, Pai. O próprio João disse: essas coisas vos registro para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Pai, tuas palavras foram proferidas aqui nessa manhã, encontraram alento, solo fértil nesses corações, e eles disseram sim, eu creio que tu és o Messias, que tu és o verbo vivo, que desceu do céu, Pai. Tu és o Deus que se manifesta cheio de graça, mas também cheio de verdade. Eu te peço agora, abraça essas vidas, o Deus de graça sobre graça, Pai. Pois a lei veio por intermédio de Moisés para mostrar que nós somos falhos, pecadores, mas graça veio por intermédio de Jesus Cristo. É o favor imerecido, nós abraçamos agora esse favor. Eu te apresento essas vidas que vieram à frente, aqueles que me acompanham por TV, por rádio, Pai, e todos nós, que possamos sair daqui desafiados a te convidar, porque tu vens, Senhor. Se nós convidarmos
aparece. Tu és o Deus da família. Tu és o Deus que transforma água em vinho. Tu és o Deus que chega na hora certa. Tu és o Deus que transforma tristeza em alegria, desalento em celebração, falta em abundância, Pai. Nos despede hoje com essa palavra viva e transformadora. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Dê um aplauso de celebração, de gratidão a Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Tome seu assento. Vamos acompanhar e louvar a Deus com o nosso coral.